Fala galera, vamos falar agora um pouquinho sobre a Braskem, código de negociação BRKM. Ela tem os finais 3, que são as ordinárias, né? 5 e 6 as preferenciais. Ela apresentou o último balanço referente ao segundo trimestre de 2020 em 5 de agosto e o próximo balanço dela vem aí em 11 de novembro. Mas antes, aqueles avisos importantes de sempre. Se você caiu de paraquedas nesse vídeo, tem uma playlist aqui no meu canal no YouTube, também eu tenho um perfil no Instagram, né? O link vai estar na descrição desse vídeo, em que eu explico e dou dicas desde para quem está saindo aí do zero, né? Até para quem já tem um planejamento financeiro, seja ele em qualquer fase. Outra coisa importante, esse vídeo não é uma recomendação de investimento, como eu sempre venho avisando. Eu estou trazendo as informações públicas divulgadas pelas empresas em seu balanço, em um formato mais apresentável para você, nada mais. E por fim, não menos importante, esse vídeo não reflete uma torcida para o sucesso e sucesso da empresa ou suas cotações, beleza? Como eu sempre explico, sempre falo, aqui eu tento trazer sempre os mesmos dados no mesmo formato, para que você que está tendo acesso a esse tipo de conteúdo possa, por si só, aí, né, fazer análise, comparações, ver o que se adequa aos seus pré-requisitos para um ativo, né, fazer parte da sua carteira aí de investimentos. Então, falando um pouquinho sobre a Braskem, ela é do setor de química e petroquímica, né? Ela é um dos maiores do mundo, acho que mexe com polietileno, essas coisas do setor químico e petroquímico, né? Que serve também para outras indústrias e para comercialização. Ela está listada no segmento de listagem nível 1, se eu não me engano, depois dele só tem o tradicional e o novo mercado, né? Não é um dos melhores. Ela tem participação do governo, os dois controladores dela são a Odebrecht e a Petrobras, né? Acho que não precisa falar muito mais sobre a governança dela. A Odebrecht é dona de 50% tem 50% das ações ordinárias e a Petrobras tem 47%. Por isso que vocês podem ver o free float ali da ZON é apenas 3% restante, porque a maior é a Odebrecht com 50%, a Petrobras 47%, o resto 3% está em circulação aí do mercado. Ela tem tag along de 100% tanto para ON quanto para PN. Sobre o free float eu já expliquei o da ZON, o outro free float dela é das preferenciais, que é 30%. Por isso que eu coloquei em vermelho ali, porque ela não tem free float praticamente nas ordinárias, né? Muito poucos negócios, como você pode ver, 40 negócios diários aí na média da última semana, é bem baixo, bem difícil ter uma posição em ordinárias, né? Nela, e mesmo na PN não é nada que chame muita atenção assim, mas você vê que claramente o float que os controladores dão é praticamente só na PN, né, e ainda não é tão alto. Acho isso bem preocupante, eles darem essa preferência quando eles meio que reduzem muito o controle nas ordinárias e tentam dar só das preferenciais, né, parece que está escondendo alguma coisa, tem algum motivo. Então, sim, é sempre... Não que tenha, lógico que estou falando, mas é estranho eles só darem free float aí para as PN, né? Reduzir muito. Ao mesmo tempo, essa ação, vocês vão ver que é uma empresa meio complicadinha. Vira e mexe tem uma notícia aí que é o que movimenta ela de venda pelos dois controladores, né? Ela esteve envolvida no Lava Jato, celebrou o acordo leniense. Tem uma governança aí bem complicada. Falando sobre os dados dela, a receita líquida dela teve um aumento na década, mas nada muito espantoso. Você vê que passa mais tempo andando de lado do que subindo, né? Mas subiu de 2010 para 2011. Aí teve uma subida um pouco menos ascendente aí de 2011 a 2014. Daí menos ascendente ainda, menos inclinada ainda de 2014 para 2017. Daí teve uma boa resposta 2017 2018, e só analisando a receita, claro, né? Daí 2019 deu uma queda e agora nos últimos 6 meses outra queda maior ainda. Mais acentuada, no caso, não maior, né? Daí você vê que enquanto a receita ali está mais ou menos equilibrada, subindo às vezes, o EBIT não é a mesma coisa, né? O EBIT deu uma subida, tinha uma queda de 2010 para 2012, depois subiu bastante de 2012 até 2015. 2015 ela foi bastante prejudicada aí por essas notícias, as operações dela, né, com a Lava Jato. Depois, 2016, 2017 ela começou a recuperar, celebrou o acordo leniense, começou a recuperar credibilidade, né? Mas 2017 os resultados ruins voltaram, 2019 piorou ainda mais e agora o operacional dela começou a ficar negativo nos últimos 6 meses. Tem também, como sempre ressalto, os últimos 6 meses os efeitos da pandemia, né? Aí, o resultado financeiro, vocês vão ver que a dívida dela é um pouquinho complicada também. Esse setor químico, petroquímico é intensivo capital, né? Não tem como. Então tem endividamento alto. Ela não é uma empresa que gera receitas financeiras, então tem bastante despesa, não tem receita, o resultado financeiro fica prejudicado. O lucro líquido aí é o maior problema, né? Você vê que ela
tem prejuízos recorrentes, né? Teve em 2011, 2012, 2016 e agora 2019, principalmente esse ano, foi bem intenso. Então você vê que na última década ela teve mais prejuízos e principalmente em 2019 e nos últimos 6 meses os prejuízos foram numa escala muito maior do que os lucros, que vocês vão ver vai dar um pequeno probleminha no patrimônio aí, né? Aí não tem como, a cotação segue, você vê que ela estava andando meio de lado e a cotação andando de lado. Daí começou a melhorar o lucro em 2014, 2015 e a cotação melhorou também. Daí ela teve esses probleminhas que eu falei operacionais, ainda a cotação começou a manter, só que daí em 2017 ela começou a apresentar uma piora no prejuízo, a cotação ainda se manteve. Em 2018 essa piora se acentuou, a cotação começou a cair e agora está aí nos dois ladeira abaixo, né? Tanto os prejuízos quanto a cotação caindo também aí. Tava quase chegando a 50 no topo ali e agora já está perto de 20 aí, bastante queda, né? Se não me engano acho que era 46, alguma coisa, agora está na faixa dos 22. Eu sempre que possível, né? Nessa foi possível, eu utilizei a BRKM3. Lembrando que ela tem a BRKM 5 e 6, a 6 não tem negócios, aqueles negócios que eu mostrei no quadro de governança. Os 9 mil negócios são na BRKM5, né? A margem líquida dela aí fica prejudicada a análise pelos prejuízos sucessivos, né? Principalmente no 2019, nos últimos 6 meses. Quando teve, ficou ali na faixa de 5 também. Como eu falei, ela é uma das maiores do mundo, está entre as 5 e 6 maiores do mundo no setor dela químico e petroquímico, mas não é um setor que denota uma grande vantagem, uma grande margem, é um setor de margens mais ou menos comprimidas aí. Aí o patrimônio líquido foi o que eu falei. Não sei se houve só desmobilização, se houve só os prejuízos acumulados ou se teve uma desmobilização também, mas nos últimos 6 meses o patrimônio dela começou a ser negativo, ou seja, tem mais passivos aí do que ativos, né? Patrimônio líquido negativo, complicada a situação, né? Não tem muito o que falar. Aí uma situação que é até peculiar é que o ROI dela está exorbitante, mas não é devido a uma situação boa. O ROI ficou prejudicado porque ela teve prejuízo elevado e o patrimônio dela está negativo, o que levou a esse ROI positivo, né? Dos dois negativos, mas o ROI dela é totalmente prejudicado, né? Ela não tem retorno porque ela não está até sem patrimônio. Teve um aumento do caixa aí, conseguiu reforçar o caixa, só que você vê que ela teve aumento da dívida. Daí para ver essa comparação, no caso o reforço de caixa, você pode comparando o caixa com a dívida bruta, fica bem legal, mostrar que foi muito mais acentuada a dívida bruta do que a dívida líquida, do que o caixa, né? Gerando um aumento da dívida líquida. Daí os múltiplos dela ficam bem prejudicados pelos vários cenários adversos que ela está tendo. DBPL não tem como ser averiguado, porque ela tem um patrimônio líquido negativo, ou seja, ela está se financiando exclusivamente a partir de recursos de terceiros, né? Através do processo de endividamento, e ao mesmo tempo o DB/EBIT também não tem que comparar porque ela só está tendo prejuízo. Como eu comento sobre ela, é uma empresa que ela se sustenta em cima de notícias de venda dos seus controladores, que são duas controladoras bem complicadinhas, né? Qualquer um que está atento ao noticiário aí, tanto econômico quanto policial do país, sabe por quê, né? A Odebrecht e a Petrobras estiveram envolvidos em vários escândalos, então tem que mostrar uma boa melhora de governança, tanto nelas quanto em relação à Braskem, para mostrar que mudou aí, né? E tudo mais. Bom, acho que é o que tinha que falar para falar da Braskem. Se você chegou até aqui e gostou, né? Marca aqui aquele seu amigo ou familiar que você deseja que se torne investidor. Comenta deixando sua opinião ou dúvida, né? Qual empresa você gostaria de ver. Curte, compartilha, ajude a difundir educação financeira. Como eu sempre estou pedindo, galera, não se esquece de se inscrever no meu canal no YouTube aí, seguir o meu perfil no Instagram, dar aquela força e acompanhar as próximas análises.